A Ginga Cia de Dança foi criada em 1986 por Chico Neller para divulgar e valorizar a dança no estado, com experiências estéticas e coreográficas que passam por danças modernas e de jazz. O grupo elabora pesquisas práticas, aperfeiçoa a atuação de bailarinos e se destaca no cenário da dança cênica contemporânea regional e nacional. Já conquistou importantes prêmios em festivais nacionais de dança, como o de Joinville, em Santa Catarina, considerado o mais renomado do país. Em 1999, o grupo deixou de concorrer em festivais, se tornando companhia profissional. Um dos espetáculos mais emblemáticos da companhia, o Cultura Bovina, foi realizado em 2007, sendo que em 2009 a Ginga o apresentou em 31 cidades brasileiras por meio do projeto Palco Giratório do Sesc. A turnê se transformou no documentário Ginga Documenta Cultura Bovina em Trânsito, de 2010. Contemplado pela Funarte, Fundação Nacional de Artes, com o prêmio Klaus Viana 2011, o espetáculo Estudos de Superfície teve como base uma cena da coreografia Superfície do Homem, criada em 2004 por Chico Neller. Para celebrar os 35 anos do grupo, Ginga lançou em 2022 o espetáculo Silêncio Branco, visando conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher. Agora você confere documentário a respeito da companhia de dança mais antiga de Mato Grosso do Sul. Criada em 1º de maio de 1986 por Chico Neller, a Ginga Cia de Dança permite acesso democrático à dança, tornando popular essa arte, além de incorporá-la à identidade regional do estado. O Ginga surge depois de um curso que eu fiz, o primeiro curso, na verdade, que eu fiz de dança fora do estado, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, Copacabana Palace, primeiro Congresso Internacional de Dança, segundo Congresso Nacional de Dança, e no curso que eu fazia de jazz, Gus Giordano, um professor americano, da TV americana, dando curso, me chama para se mostrar como não se devia fazer o movimento. E daí, ali eu me toquei, né, que o meu pensar e o meu fazer estava completamente equivocado. E eu chego com essa ideia e convido algumas pessoas, Romano Vargas, Miriam Martins Gimenez, e aí foram chamando outras pessoas, Luciane Mamoré, que é da primeira leva do Ginga, Roberta Siqueira, e a gente cria a Ginga Companhia de Dança. Então, essa discussão foi grande na Ginga, né, desse lugar da identidade, e a gente chega a uma conclusão que o nosso trabalho independente é um trabalho universal, feito aqui, né, não importa as questões que a gente vai levar, se é mais local ou se não é local, se tem um olhar mais universal, né? Mas a ideia da Ginga desde o início era levar o nome do estado, né? Que a gente sempre foi conhecido como rota de tráfico e de outras coisas que não se devia, né? Então, a ideia era divulgar o nome do estado, falar que tinha dança sim, representar bem o estado de alguma forma, né? Que aqui não tinha jacaré, que a gente não andava de onça e que a gente fazia arte sim. Acho que essa é a ideia maior da Ginga, né? E a gente carregava um MS enorme, com o maior orgulho nas nossas camisetas, sempre falando que era do Mato Grosso do Sul, né? Apesar de ter nascido em Mato Grosso antes da divisão, mas a gente sempre procurou colocar, que é um projeto do Cândido Alberto da Fonseca, vamos colocar Mato Grosso do Sul no mapa, e acho que essa ideia está com a Ginga também desde o início. A companhia se tornou conhecida nacionalmente a partir de 1989, quando se apresentou no Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, considerado pelo Guinness Book o maior festival de dança do mundo. Nós chegamos no festival, daí no primeiro ano a gente conseguiu um segundo lugar, eu acho, e ficamos muito felizes.
e vimos o tamanho do festival. E naquela época, o festival dava que ele não dá mais hoje, ele só dá vaga para o primeiro lugar. Então, os grupos que se colocassem no terceiro, no segundo e em primeiro lugar, teria vaga garantida para o próximo ano. E isso fez com que a Ginga ficasse por quase 10 anos dentro do festival, né? Participando todos os anos. O festival é uma grande vitrine hoje, né? Eu acho, para todas as escolas, e por isso que ele é grande e ele tem o poder que ele tem, até para a gente saber o que está acontecendo de dança nesse país, né? Então, quando eu vou para Joinville, eu sei o que está acontecendo lá em Manaus, eu sei o que está acontecendo lá no Sul, no Rio Grande do Sul, sei onde está acontecendo lá em São Luís. Então, a gente dá para ter é um termômetro, eu acho, de como que está. E isso me serviu sempre muito como base, né? Para eu poder entender se a dança que eu estava fazendo aqui no Mato Grosso do Sul, esse fazer, estava dentro de um parâmetro nacional, se eu estava muito. E eu acho que o festival funciona muito para isso. E dá uma visibilidade muito grande. A coreografia Camille foi premiada na categoria Trio Livre na edição de 98 do Festival de Joinville. Nesse mesmo ano, a companhia também conquistou o Prêmio Especial da Crítica por meio do troféu Unfestival. O Camille é um primeiro trabalho, né? Na verdade, eu e o Diógenes, a gente trabalha numa parceria que eu acho bastante interessante. O Diógenes vem muito com o movimento e eu venho muito com o pensamento, né? E o Diógenes comprou um livro do Rodin e daí falava de Camille. E falei, olha que mulher doida, fomos assistir filme e surgiu essa ideia pela primeira vez, né? De se fazer um trabalho em cima de um livro, em cima de um filme. E surgiu Camille, que é um trabalho lindo, que foi um trabalho importante. Um trabalho que eu fui privilegiado algumas vezes. Evonice Satie, que foi uma das grandes coreógrafas e diretoras de dança no país, já falecida. Eu tive um momento na minha estreia do Camille, que nem foi em Joinville, foi em Santos, e essa grande diretora estava do meu lado, encantada, e na verdade praticamente ela que fez a luz do Camille para mim. E ela do meu lado, ela falava, deixa assim, não, um pouquinho mais para cá, entra o azul, e ela ficou apaixonada pelo trabalho. E eu acho que não é nem, eu acho que o importante do Camille é isso, é esse reconhecimento dos grandes nomes da dança que assistiram, que tiveram a oportunidade de assistir, e de poder silenciar o Carl Hans em Joinville com 6.000 pessoas e criar-se um silêncio durante o trabalho. Eu acho que é isso que Camille deixa. O grupo se tornou companhia profissional em 1999, quando deixou de concorrer em festivais. Nesse ano, realizou o espetáculo Despalavras. Em 2000, foi a vez da montagem do espetáculo Conceição de Todos os Bugres. Os 15 anos da Ginga Cia de Dança foram celebrados pelo espetáculo Corpo Latino em 2001. Com um trabalho diferenciado dos anteriores, voltados ao jazz e ritmos contemporâneos, dessa vez o grupo mergulhou nos ritmos latinos, como o tango e a música flamenca, por exemplo. O Corpo Latino ele foi muito desafiante para a gente, porque era um balé que a gente trabalhava com cenário, trabalhava com trocas de roupas super rápidas, onde a gente tinha que estar ali aprimorando a técnica, e junto dela a rapidez, né? Em segundos a gente tinha que trocar uma roupa para entrar em cena, trocar um cenário, travar uma porta, porque era um painel de portas que se abriam e se fechavam, e cada vez que abria aparecia alguma coisa diferente. A gente não tinha esses telões de LED hoje, né? Era tudo manual. Então foi uma experiência muito interessante. E a fusão que se tinha da dança contemporânea, que ficou mais a característica da companhia, atualmente, junto com o passado, né? Que o Ginga surgiu do jazz. Então a gente quis encerrar esse ciclo trazendo essas duas modalidades juntas, né? O poder do atual com uma experiência diferente. Relembrar, rememorar, né? Um espetáculo que estava fechando um ciclo para começar outro.
São muitas lembranças, muitas histórias, muitas pessoas maravilhosas que passaram por esse trabalho, né, que fizeram parte desse espetáculo. Então as parcerias que eu tenho com o Chico sempre celebram as pessoas que estão participando. Eu acho que a cara da ginga é sempre uma celebração, um respeito ao profissional que está ali trabalhando, ao que ele está sentindo, ao que ele está vivendo, ao que ele está se transformando, né? Porque a dança, ela é transformadora. Cultura bovina, a pergunta deu nome ao espetáculo da ginga Cia de Dança, realizado em 2007, criado por Chico Neller, que discutiu o papel da arte através da dança, num lugar em que a língua falada é a da soja, da arroba e do boi gordo. A exploração, poder e prazer a partir do animal, que não pode dizer nada no caminho rumo ao abate, também provocaram reflexões no público. Falar do processo, da minha colaboração, da minha participação, da minha parceria com o Grupo Ginga durante a criação do Cultura Bovina me faz lembrar de onde eu vim e de onde veio a minha relação, da onde vem a minha relação com esse grupo, com essa companhia, que eu posso dizer que eu vi nascer, porque eu, ainda aluna, ainda jovem bailarina, dancei, fiz aulas, estudei com o Chico Neller e com várias pessoas que dançavam, que vieram ser do primeiro elenco do Grupo Ginga. Então eu me lembro com muito carinho dessa trajetória, acompanhei a trajetória da companhia. Eventualmente, eu acho que desse namoro, desse cortejo, dessa admiração, que eu gosto de acreditar que era mútua, embora eu nunca tenha sido bailarina da companhia, mas acho que sempre tive ali na beiradinha, por perto deles, surgiu o convite para essa direção do Cultura Bovina. E eu acho que ela surgiu de uma confiança mútua, de uma confiança deles no meu trabalho, no meu olhar, e eu aceitei porque confiava também no percurso e no trabalho deles. Daí, quando o trabalho é feito com essa rede de confiança, o trabalho foi fácil. Eu acho que foi um trabalho muito, muito fácil. Não significa que não tenha sido complexo e que não tenha sido trabalhoso, mas foi prazeroso e aconteceu de uma maneira muito natural. Senti que o grupo foi muito generoso em me acolher, em acolher as minhas ideias, as minhas propostas, tanto a direção quanto o elenco. Sinto que eu pude dar um pouco a minha voz para uma conversa, para um texto que era deles, né? Para um enredo que já estava construído, que já estava bastante avançado, mas sinto que tem a minha voz ali também e o meu olhar naquele trabalho. É um trabalho que eu tenho bastante orgulho de ter colaborado. Acho que é um trabalho que foi, de certo modo, um divisor de águas no trabalho da companhia. Acho que foi um momento de uma certa maturidade da companhia, onde a companhia ousou falar de temas que circundavam ali, né? Que é essa cultura bovina, que é a cultura local, e que tem essa beleza de ter virado global, né? De ter virado nacional, porque embora fosse um tema global e regional, ele conversou e atravessou muitas fronteiras. Então acho que por isso também ele foi um divisor de marco, porque a companhia pôde viajar muito com esse trabalho. E quando uma companhia de dança, um artista tem a oportunidade de viajar e de experimentar em várias praças o seu trabalho, o trabalho amadurece, e a companhia amadurece, o elenco amadurece. Então acho que nesse sentido o trabalho tem esse papel, esse lugar talvez de divisor de águas da companhia.
O espetáculo percorreu 31 cidades brasileiras em 2009, integrando o palco giratório promovido pelo Sesc. Um ano depois, a Ginga lançou o documentário Ginga Documenta, Cultura Bovina em Trânsito, dirigido pelo jornalista Elton Pérez, que mostra essa turnê. A produção contou com o patrocínio do FIC, Fundo de Investimentos Culturais, do Governo do Estado. Nós temos uma deficiência muito grande que é justamente o registro de alguns trabalhos. Seja no teatro, seja na dança, o material de pesquisa, de estudo, é pouco. Essa produção, muita coisa é feita, pouca coisa é registrada. Então isso é de fundamental importância, porque vai para as redes sociais, está nas redes sociais, e estudantes, professores, o público em geral pode ter acesso a esse material. Entender um pouco que uma companhia de Mato Grosso do Sul, que embora não estejamos tão longe dos grandes centros, mas sai de Mato Grosso do Sul e vai circular por um Brasil inteiro. Então é importante para a gente entender como é que esse Brasil funciona e o Brasil também vai entender como é que nós trabalhamos por aqui. A nossa identidade sendo contada para o resto do mundo. Se a gente for analisar culturalmente Mato Grosso do Sul, se você pegar na dança, na música, a gente tem uma identidade que é diferente. Diz que Mato Grosso do Sul está num processo de formação de identidade, mas a gente já tem aí uns pingos, né? E todos querem entender como é o Pantanal. Esse espetáculo, que foi o Cultura Bovina, falava um pouco disso, sabe? Do Mato Grosso do Sul, que poucos conhecem. Porque a referência que a gente tem em alguns lugares, né, que é o Mato Grosso, chega lá, você é do Mato Grosso, é aquela velha piada, é jacaré, é onça, enfim, é só isso. E não, a gente conseguiu mostrar uma identidade sul-mato-grossense. Os bailarinos, dentro do palco, falavam um pouco disso, do gado, né, que é muito forte. São 25 milhões de cabeça de gado para 2,5 milhões de habitantes. Então é muito forte. E questionava isso. Cultura bovina era um questionamento, né? Em cada cidade, nós pegamos primeiro o Nordeste, a região do Nordeste, que foi fantástico, né? O sol, aquele calor, as cidades pequenas, muitas vezes não tinha nem espaço para apresentar, ia para uma usina abandonada, ia para um galpão, para um ginásio, enfim. Fomos até Petrolina, para você ver, foi lá, e depois pegamos a região do Sul. Nós saímos ali, acho que de Porto Alegre, e fomos até Uruguaiana, divisa com a Argentina. Então foi um extremo. E a receptividade foi fantástica, porque a dança é bem recebida no Brasil, por incrível que pareça, né? As pessoas saíam, principalmente no Sul, que era muito frio, e você via todos os teatros ou os espaços em que a gente apresentou lotados. E terminando, as pessoas querendo entender mais ainda sobre aquele trabalho. Era um trabalho muito forte, muito intenso, o Cultura Bovina. Da mesma forma que todos os trabalhos da Ginga Cia de Dança. Comecei em 2007 a executar os trabalhos para o Chico Neller, que é o coreógrafo da companhia. E é sempre um prazer, e eu digo que tem algumas diferenças, talvez, em trabalhar com a Ginga e em trabalhar com outras companhias de dança profissionais ou de escolas, né? Porque é muito forte a dança aqui nas escolas. E tanto que se criou um hábito, eu brinco muito com esse hábito. As pessoas que passaram pela companhia ou que acompanham a evolução da companhia e que já têm as suas companhias, criaram um hábito que era um hábito aqui, do Chico. Sempre que termina um ensaio, os bailarinos sentam e aí eu, enquanto iluminador, posso opinar. Aí você já vê a liberdade que a gente tem também no processo de criação. E quando eu vou assistir algum ensaio para criar um projeto de luz, acontece a mesma coisa. O pessoal já chega, já vai sentando, e aí eu digo, o que foi? Não, você tem que falar. Porque é a visão de um iluminador, de alguém que está fora do palco, mas ao mesmo tempo está dentro. Eu brinco muito dizendo que o prazer que eu tenho em iluminar é o mesmo prazer em atuar. E a forma de eu estar no palco não atuando é iluminando. Então, trabalhar com a companhia é fantástico por isso, porque eu tenho essa liberdade de criação. Todos se entendem muito bem, enfim, é uma família. E isso é muito bom. Por isso que é uma companhia, não é um grupo de dança. É uma companhia profissional que já tem aí um histórico de 35 anos, né? Então, é uma companhia que se preocupa muito mais em auxiliar nos questionamentos
fazer a sociedade pensar um pouco mais sobre o que está acontecendo naquele momento do que puramente comercial. Talvez por isso seja, no Brasil, uma companhia reconhecida. Porque se você não tem uma ginga cia de dança para mostrar que é possível a arte sul-mato-grossense sair para o mundo, como é que a gente fica? Aí sim, talvez a gente ficasse isolado realmente do restante do Brasil. Então, para mim, a importância da ginga além dos questionamentos que ela levanta com seus bailarinos, não é só dançar. É uma companhia que pesquisa a fundo aquele tema e depois consegue colocar isso no palco por intermédio dos movimentos do corpo. Grande marco na trajetória da ginga, o espetáculo Estudos de Superfície foi contemplado pela Funarte, Fundação Nacional de Artes, com o prêmio Klaus Viana 2011 e realizado em 2012. Eu vejo que esse convite para conduzir esse processo de criação do estudo de superfície surgiu da necessidade da companhia em amadurecer nos intérpretes, nos bailarinos, a ideia da criação, que é uma faceta muito presente na contemporaneidade, na dança contemporânea, né? E que o Chico já vinha pedindo há muito tempo dos intérpretes, dos bailarinos, essa faceta da criação para trazer, mesmo para o movimento que ele conduzia, trazer a sua personalidade, trazer um elemento de criação autêntico de cada pessoa que está ali realizando aquele movimento. Então acho que foi uma escolha bonita de trazer nos intérpretes esse olhar para o criador principal do ginga e dali desdobrar o que eles têm de importante para dizer a partir desses temas que rodeiam superfícies do homem. Então, a arte é um motor da cultura. A arte, ela provoca novas formas de enxergar o mundo e quando aquilo faz sentido para todo mundo, ela vira um traço cultural. Então, por isso é tão necessário que a gente tenha meios de incentivo a quem está fazendo arte, que ainda não está absorvido pela nossa cultura, para a gente ter vários propulsores de ideias diferentes, de noções diferentes, de visões diferentes sobre o nosso mundo, para que a gente possa se entender melhor e assim a transformação da nossa sociedade vai acontecendo. Por isso é tão importante um prêmio como o Prêmio Klaus Viana, que é específico da dança, porque mesmo dentro das linguagens, esse incentivo vai se concentrando, acaba naturalmente se concentrando em linguagens mais absorvidas já pela nossa cultura, como por exemplo a música, né, que mais naturalmente consegue ter uma resposta do público, né, em frequência, em engajamento. E acho que a gente está caminhando para entender melhor a arte da dança e o Prêmio Klaus Viana se faz importante por isso, para dar novas oportunidades dos artistas da dança se expressarem. Do estudo de superfície de homem, eu estava falando do universo feminino. Acho que a ginga traz desde o início a questão feminina, né? E eu falava disso. No estudo de superfície, eu queria falar do cabelo, da futilidade. Na verdade, eu pensei muito, né? Até porque eu nasci entre 3 mulheres no dinheiro gasto dentro de um salão de beleza, do cuidado com o cabelo, da importância desse cabelo para a mulher. Contemplada em 2013 com o Prêmio Célio Adolfo de Incentivo à Dança do Governo do Estado, a ginga montou em 2014 o espetáculo Se Você Me Olhasse nos Olhos. Em cena se apresentaram 8 bailarinos, entre eles profissionais da ginga e convidados especiais de outros grupos de dança. Por meio da dança contemporânea, mostraram 5 sentidos na hora de uma boa paquera. No ano seguinte, a companhia circulou com a atração por Dourados, Ponta Porã e Sidrolândia, novamente com o apoio do Prêmio Célio Adolfo.
Para celebrar os 35 anos, Ginga lançou o espetáculo Silêncio Branco, com o objetivo de conscientizar o público sobre a violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul. O trabalho foi um dos mais desafiadores de sua trajetória. E quando você também depara com toda a estrutura que você começa a entender, porque eu me senti completamente ignorante, né? Ouvi algumas vezes nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, e as pessoas falavam assim: não, Chico, você está equivocado, não é isso, não é isso, não é isso, né? E eu sofri bastante, porque eu me encontro nessa estrutura, né? Dentro dessa estrutura machista, e daí você começa a mudar o olhar, que é difícil, e você muda o olhar para a sua família, você muda o olhar para os seus amigos, você começa a ver coisas que estão no dia a dia e que acontecem, que foram naturalizadas, né? E que são agressões, né? Que são violências contra a mulher e que passa. E daí quando você começa a deparar com tudo isso, é assustador, né? E mais assustador ainda que a gente vive num momento que uma vírgula, um ponto colocado no lugar errado poderia me causar muitos problemas, assim, problemas sérios de cancelamento. Primeiro, né, uma das primeiras coisas que eu ouvi, não é teu lugar de fala, né? Até eu entender que o feminismo é para todos, né? O feminismo é para todos e que não é só para mulheres, né? Se o feminismo fosse estudado por todos, não estaria nos números que a gente se encontra hoje, né? Que é gritante. E houve uma dificuldade também na procura de linguagem, que é bastante importante. Acho que a dança contemporânea, cada dia que passa, ela fica mais subjetiva, ela tem ficado mais metafórica e dificultando a leitura do público, né? E eu pensei muito nisso, dentro da minha crise, o que interessa hoje, né? Dentro do que interessa hoje. Então, eu pretendia trazer um espetáculo que eu não desse espaço para não se ler o que eu queria dizer contra essa violência. Eu vim com uma linguagem mais fácil, mais acessível. A estrutura do pensamento contemporâneo, das questões, estão dentro do espetáculo, mas eu tento trazer uma linguagem que você não tem escapatória, né, de ler. Daí, quando a gente fica muito nesse pensamento contemporâneo, que eu dou espaço para o outro ler do jeito que ele quer, ele não iria entender a mensagem que o espetáculo traz. Faço parte dessa experimentação, né? Um desafio para mim com um personagem forte, com um personagem de uma vivência que, graças a Deus, eu nunca vou experimentar, mas esse grande vilão, ele vem para que as pessoas possam ver que não é só na televisão que você vai estar presenciando essa crueldade. Então, o Ginga esse ano traz, no seu aniversário de comemoração dos 35 anos, um tema não tão festivo, mas necessário, o balé Silêncio Branco, onde eu tenho uma pequena participação na montagem junto com o Chico, mas que vivemos essa experiência íntima, dolorosa, mas necessária. Então, o processo, na verdade, foi bem difícil, foi bem ardiloso, de certa forma. Do Chico, o Chico trouxe essa proposta pra gente, ele falou, vamos celebrar os 35 anos do Ginga. A gente falou, vamos celebrar, né? Vamos celebrar a felicidade. Aí ele trouxe esse tema bem forte. Já teve um impacto nosso, de certa forma, sim. É um tema forte, havia mulheres, né? A companhia também é feita de mulheres, não só de homens. Então, foi um impacto, a gente, de primeira instância, a gente não queria falar sobre, a gente não queria comentar. A gente ficou meio retraída, sim. Foi aí que começou um processo mais difícil para o Chico, porque, na verdade, ele conseguiu fazer tudo isso, buscar argumentos ou artigos sobre feminicídio, sobre a violência no geral, sozinho, né? Entende? Aí a gente não teve essa ajuda, entende? A gente não ajudou ele, de certa forma. Mas aí, com o tempo, a gente foi se abrindo, ele foi tentando, de um jeito, conversar com a gente sobre isso. Mas foi bem difícil também para mim, e, na verdade, na minha família já aconteceu alguns desses problemas, e foi com a minha família em primeiro grau mesmo. Então, assim, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Então, foi um pequeno bloqueio meu, sim, mas eu fui começando a dividir
a Fran dançarina e a Fran pessoal, que é muito complicado também, né? Mas hoje em si é muito gostoso dançar sim, porque é muito mais gostoso, por exemplo, quando a gente dançou em Corumbá, teve algumas... A gente conhece uma amiga nossa que é psicóloga, mas é de criança mesmo, e ela tem um lugar que ela faz as sessões dela mesma, pessoal. E ela comentou, depois da apresentação, que algumas pessoas foram fazer sessões com ela e comentaram sobre o espetáculo em si. Então eu vim aqui nessa sessão porque o Silêncio Branco é um espetáculo que eu assisti, nem sei quem que é, mas me fez trazer aqui porque eu quero conversar sobre isso, e eu acho que eu assisti e me senti muito emotiva, e eu quero descobrir o porquê. Então, assim, pode ser de um ou outro, um espetáculo de 100 pessoas assistindo, uma pessoa vai conversar com um psicólogo para falar coisas dela, então isso já basta pra gente, entende? Já é muito importante, já é muito importante, já é gratificante bastante, entende? De mexer com esses assuntos e fazer a pessoa às vezes se tocar, porque às vezes ela pode ter sofrido por alguma coisa e nem saber disso, porque na verdade a violência em si não é só a agressão ou alguma coisa assim, ela é dos mínimos detalhes, a cor do seu esmalte que ele escolhe, o sapato que ele falou que não é para você usar naquele dia, naquela reunião, por exemplo, que ele ia estar com os amigos dele. Então, assim, são pequenas coisas que você passa que você nem percebe, que você vai deixando. Não, vou fazer por ele mesmo, fazer. Aí você vai acreditando que é por você, e não, é pelo outro, entende? Pelo seu parceiro que escolheu coisas que impediu você de fazer algumas coisas, entende? Eu entrei no Ginga já faz desde 2016, né? No Ginga. E, enfim, a gente vai apresentando e a gente vai percebendo coisas que entre a gente mesmo e que a gente vai se transformando nisso numa família, né? Então, assim, é muito bom estar numa companhia, todo mundo aqui realmente sempre está muito bem, ou sempre quando tem alguém muito mal a gente conversa, enfim, virou minha família e isso é muito gratificante mesmo. Eu participei do Ginga Cia de Dança no processo inicial da companhia, né? Então eu posso até me dizer como se eu fosse um dos fundadores da companhia, num processo embrionário, no início da companhia, né? E eu jamais imaginaria que daquele processo embrionário que a companhia iria completar 35 anos, ou mesmo que a companhia fosse a principal companhia de dança de Mato Grosso do Sul hoje, né? Eu só tenho boas lembranças do Ginga Companhia de Dança. Eu hoje, aos meus 54 anos, já vivenciei experiências maravilhosas na Ginga, de onde desde a minha adolescência estou. Então acredito que a Casa Ginga é um lugar onde se renova, onde se busca transformação. Então eu posso me sentir uma pessoa muito realizada no espaço Ginga, com a família Ginga. E em poucas palavras definindo o que é estar nesses 30 anos de Ginga, é ter liberdade de expressão, é ser feliz, é poder levar algo diferente ao público sempre, levar o nosso melhor. Então eu agradeço muito a Ginga por me transformar, por me fazer uma pessoa melhor sempre, por fazer os meus alunos felizes, por criar bailarinos, por estar em palcos especiais e por trazer emoção. Isso eu acredito que é a Ginga. A Ginga não é uma casa de movimentos de dança, mas de movimentos e experiências de vida. Eu comecei a fazer balé aos 7 anos e aos 21 eu fui dançar no Ginga. Isso me trouxe muita coisa boa. Fiz grandes amizades, conheci grandes nomes da dança, viajei muito e aprendi a cuidar de mim mesma. No Ginga, eu sofri grandes perdas e também me recuperei. Vivi grandes alegrias e me transformei como pessoa. Mas o mais importante de tudo isso é que no Ginga eu posso pôr para fora todo o meu amor pela dança. E por isso eu sou e serei eternamente grata.
2006, eu queria tirar ela da cena, né, de não ter essa obrigação de ficar com a ginga, que até 2009, 2010, ela estava quase todo ano com um trabalho novo. E daí eu pensei que esse olhar fosse mais para a formação, que eu não queria mais a cena, que é um lugar bastante cansativo, é um lugar difícil para você remunerar e manter esses bailarinos, né, de alguma forma. Para mim, profissional é quando você tem um patrocínio por mês, que você consegue remunerar devidamente um profissional, né, como em qualquer outra área, e que a gente não consegue fazer isso com a arte ainda, né. Eu fui para esse olhar para a ginga, com esse olhar mais de formação, e depois disso, depois do palco giratório, a gente tem mais 2 trabalhos só, e eu venho comemorar, mas não estava muito ligado nesses 35 anos, 40 anos, se vai para 40, se vai para 50, né? E a ginga vira um espaço, que daí eu transformo, porque antes não existia ginga espaço de dança, a ginga espaço de dança é novo, tem só 5 anos, né? Que eu venho firmar mesmo esse pensamento em formação, a ginga mais com a formação de artista do que realmente de ir para a cena, ter que fazer trabalho, né? E a gente tem vivido. Será que eu vou completar os 40 anos? Se eu vou completar... Agora eu completei 36 anos, dia 1º de maio, né? Quando vai ser o próximo projeto da ginga? Não fico enlouquecido com isso. Isso é uma das coisas que em 2006 eu decidi e que ele tem que acontecer da forma que ele tem que acontecer. Claro, a gente trabalhando, respeitando, mas eu acho que o olhar da ginga nessa comemoração é de formar. Enquanto eu puder, eu estiver aqui, tiver condições de saúde, a ideia é de formar. E vem uma galera nova aí. Eu sinto ainda, e é uma das dificuldades grandes dentro do Estado, eu acho que nós temos talentos, sim, mas nós temos pouco olhar para esse lugar da formação. Porque a arte, de alguma forma, ainda mais nesse momento que a gente vive no país, né, que é difícil alguém querer viver de arte, né? É muito difícil para você ser bailarino, né? Então, a gente já vem com essa dificuldade, né? Os artistas que trabalham comigo, que dançam hoje, todo mundo tem que trabalhar fora, tem uma outra profissão, tem uma outra formação e faz essa dança dentro do tempo que ele consegue fazer. E essa é a maneira dentro, eu acho que nós estamos com um grupo, poucas pessoas, e não é no Mato Grosso do Sul, acho que é no país, que vive único exclusivamente de dança, né? A gente tem os empresários, que a gente não pode misturar. Tem um lugar empresarial, tem um lugar artístico. Eu estou falando muito do lugar artístico, desse lugar do fazer, né? Do fazer dança, de viver de dança, do pensar dança. Então, eu sinto uma dificuldade muito grande nesses 36 anos que já fez a ginga, né? A minha preocupação é muito com isso, para onde a gente vai, né? O que vai acontecer aí? E é doido que eu fico, que a gente vive um momento, né, que o artista é marginalizado nesse país, os nossos grandes nomes, né, foram colocados abaixo, né, por uma sociedade, são desclassificados, artistas são vistos como marginais, né? E então é muito triste esse momento. Eu acho que eu penso que esse formar tem que estar antes de qualquer outra coisa, que alguma coisa vai ter que acontecer aí para mudar tudo isso.